Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas, especialista em segurança da informação e cibersegurança, com experiência de mais de 16 anos nessas áreas. E de segunda a sexta-feira eu compartilho aqui no meu quadro Notícias do Mundo de Segurança da Informação, notícias divulgadas nos mais diversos portais da internet sobre esses temas. Então, se você quer se manter atualizado, simplesmente gosta dos temas ou quer ajustar sua estratégia com base no que está acontecendo no Brasil e no mundo, acompanhe notícias como essas. Polícia espanhola prende trocadores de SIM que roubaram dinheiro de contas bancárias de vítimas. Falha no WebKit põe em perigo todos os navegadores iOS. E países investem mais em espionagem digital e ataques contra inimigos políticos. E eu começo com essa notícia, que sinceramente eu espero que se repita aqui por aqui também, né? Uma boa notícia. A Agência Nacional de Polícia da Espanha, a Polícia Nacional, disse na semana passada que desmantelou uma organização cybercriminosa não identificada e prendeu 8 indivíduos em conexão com uma série de ataques de troca de SIM que foram realizados com o objetivo de fraude financeira. Os suspeitos da quadrilha do crime se disfarçaram de representantes confiáveis de bancos e outras organizações e usaram técnicas tradicionais de phishing e smishing para obter informações pessoais e dados bancários das vítimas antes de drenar dinheiro de suas contas. Eles roubaram a identidade de suas vítimas através da falsificação de documentos oficiais e enganaram funcionários de lojas telefônicas para obter a duplicata de cartões SIM, cartões onde recebiam mensagens de confirmação de segurança de bancos que lhes permitiam esvaziar as contas de suas vítimas, disseram as autoridades. 7 das prisões foram feitas em Barcelona e uma em Sevilha. Cerca de 12 contas bancárias foram congeladas como parte da operação ilícita. A primeira instância conhecida de fraude atribuída à gangue teria ocorrido em março de 2021. A troca de SIM, também conhecida como SIM swap, é uma técnica maliciosa em que criminosos visam operadoras de celular para obter acesso às contas bancárias das vítimas, contas de moeda virtual e outras informações confidenciais. A troca de SIM geralmente é facilitada por meio de engenharia social, ameaças internas ou técnicas de phishing. O esquema envolve um invasor se passando por uma vítima e enganando a operadora de celular para mudar o número do celular da vítima para um cartão SIM sob seu controle. Alternativamente, isso também pode ser alcançado subornando o funcionário da operadora de celular ou enganando os funcionários para que baixem malware usado para invadir sistemas e realizar as trocas de SIM. Depois que os números de telefone são transferidos, os agentes de ameaças aproveitam a identidade para realizar redefinições de conta, ignorar as proteções de autenticação de 2 fatores baseados em SMS e assumir o controle das contas online do alvo. Ao longo dos anos, a troca de SIM evoluiu para uma forma cada vez mais prevalente de crime cibernético, causando roubo de milhões de dólares das carteiras de criptomoedas e contas bancárias das vítimas. Em novembro de 2021, os promotores dos Estados Unidos indiciaram um cidadão do Reino Unido por orquestrar um ataque de troca de SIM para desviar 784 mil dólares em criptomoeda. E por que eu acho que essa notícia é tão importante? Porque eu sinceramente espero que isso também aconteça com criminosos aqui no nosso país. Esse é um golpe bastante conhecido, muitas vítimas surgem diariamente por conta desse tipo de prática, né, de SIM swap. Então é muito importante que as autoridades consigam desmantelar essas facções criminosas, não é mesmo? Falha no WebKit põe em perigo todos os navegadores iOS. A Apple corrigiu uma vulnerabilidade de segurança de dia zero em seu mecanismo de navegador WebKit e liberou atualizações para iOS, iPadOS e macOS. O navegador Safari, baseado no WebKit, recebeu a atualização de segurança separadamente para casos em que esteja sendo usado como uma versão mais antiga do macOS, como o Big Sur. O tvOS da Apple também foi atualizado, mas sem a correção de segurança. As atualizações iOS 15.3.1, iPadOS 15.3.1 e macOS Monterey 12.2.1 são para a vulnerabilidade rastreada como CVE 2022-22620
relatada à Apple por um pesquisador anônimo. O processamento de conteúdo da web criado com intuito malicioso pode levar à execução arbitrária de código, explica o conciso aviso de segurança da empresa. A Apple está ciente de um relatório que alerta que esse problema pode ter sido explorado ativamente. A CVE 2022-22620 é uma falha de uso posterior que a Apple diz ter corrigido, implementando um melhor gerenciamento de memória. Não foram disponibilizados mais detalhes sobre a vulnerabilidade ou o código de exploração potencial. Zero Days no software da Apple têm sido usados para realizar ataques cibernéticos sofisticados, como aqueles conduzidos por regimes autoritários contra membros da sociedade civil com a ajuda do software Pegasus da NSO Group. Em setembro do ano passado, o grupo de pesquisas de ameaça Citizen Lab documentou uma falha de dia zero chamada Forced Entry, CVE 2021-3860, que foi usada por pelo menos 8 meses para comprometer dispositivos Apple iOS, macOS e watchOS. O patch da Apple é relevante não apenas para usuários do Safari, que depende do WebKit, mas para usuários de qualquer navegador iOS, porque a Apple exige que todos os navegadores iOS usem o WebKit, uma situação que está sendo analisada pelos órgãos reguladores antitrust dos Estados Unidos e do Reino Unido. A Apple argumenta que apenas o WebKit é adequado para o iOS. Ela alega que, como resultado de sua exigência de que todos os navegadores do iOS sejam baseados em seu próprio mecanismo de navegador, o WebKit, é mais prontamente capaz de corrigir quaisquer preocupações de privacidade e segurança que surjam em tempo hábil e reduzir os riscos para os usuários, disse a empresa à Autoridade de Concorrência e Mercado do Reino Unido em seu relatório provisório de 26 de janeiro de 2022, ao qual o site The Register teve acesso. Com base em dados anteriores coletados pelo projeto Zero ou Zero do Google, em tempo hábil significa não tão rapidamente. Na análise recente do projeto Zero, de correção de dia zero, o tempo médio de reparo da Apple para bugs do iOS é mais ou menos o mesmo e o tempo médio de reparo do Google para Android, 70 e 72 dias respectivamente. Mas quando os reparos do navegador são comparados, a Apple não se sai nada bem. O WebKit é o outlier nesta análise, com o maior número de dias para lançar um patch, em 73 dias, escreveu Ryan Schoen, pesquisador do Projeto Zero. O tempo deles para conseguirem a correção está no meio entre o Chrome e o Firefox, mas infelizmente isso deixa muito tempo para os invasores oportunistas encontrar o patch e explorá-lo antes que a correção seja disponibilizada aos usuários. Desde a Conferência Mundial de Desenvolvedores da Apple no ano passado, os desenvolvedores que participaram do ecossistema da empresa vêm repreendendo a empresa por investir pouco na web, o que é um dado preocupante, né? É um sistema muito utilizado por muitas pessoas, então é extremamente vital que a empresa, que a Apple, consiga dar a atenção devida às vulnerabilidades e corrigir no menor espaço de tempo possível, não é verdade? E na última notícia de hoje, países investem mais em espionagem digital e ataques contra inimigos políticos. Depois de um aumento sem precedentes no número de golpes digitais, a pandemia traz como reflexo um crescimento importante no índice de espionagem digital. Novos países como Colômbia e Turquia estão aderindo à prática e começam a aparecer com destaque ao lado de nomes já reconhecidos do cenário de guerra cibernética, como Rússia, China e Irã, de olho na implementação da nuvem em empresas de infraestrutura e administrações rivais. Esse incremento aparece em números como o aumento de 6 vezes no ritmo de exploração de vulnerabilidades por criminosos ligados ao governo chinês. Em 2021, 21 novos grupos de ameaça a serviço de nações-estado surgiram em todo o mundo, contribuindo para o aumento de 45% nas campanhas de intrusão e 82% nos vazamentos de dados oriundos de ataques de ransomware. O levantamento aponta para um interesse cada vez maior por credenciais e servidores desprotegidos hospedados na Amazon, com grupos cybercriminosos a serviço da Turquia, por exemplo, realizando ataques que envolvem a execução remota de códigos e o roubo de dados sigilosos. De acordo com os especialistas, a ideia é que a ciberespionagem se tornou mais barata e eficiente do que a tradicional,
principalmente durante a pandemia, com viagens restritas e menos oportunidades de abordagem direta. Além disso, aponta a CrowdStrike, há uma possibilidade maior de negar o envolvimento de um governo quando o caso é de um ataque online, com a tendência de especialização e perigo cada vez maior. A CrowdStrike levanta atenção principalmente para os golpes envolvendo sistemas essenciais, infraestruturas e cadeias de suprimento, como nos ataques contra os sistemas da SolarWinds e do Microsoft Exchange. Ambos aparecem ao lado da brecha Log4j como as maiores ameaças do ano passado e com desenvolvimento ainda presente neste ano, exigindo maior eficiência defensiva das corporações durante a migração para a nuvem. Entre os elementos de entrada mais comuns, as configurações erradas de servidores seguem como principais, assim como os erros humanos envolvendo a criação de contas e preferências dos sistemas. Então, são dados bastante preocupantes e, de certa forma, mostram tendências que são, digamos, perigosas, né? Tanto para empresas quanto para países. Então, é muito importante que consigamos evoluir, né, toda a estratégia de segurança para que tenhamos um ecossistema cada vez mais seguro, não é mesmo? Bom, pessoal, o que eu tinha para trazer hoje era isso. Espero sinceramente que você tenha gostado e se gostou, curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Eu faço questão de sanar as dúvidas e, na medida do possível, aprimorar os conteúdos ou o formato do conteúdo para que ele tenha cada vez mais relevância. Combinado? Ótimo dia a todos e até a próxima.